Olá, meus caros. Nós estamos aqui então para a nossa 11ª aula do nosso curso de iniciação à teologia católica, e hoje eu gostaria de começar a analisar o capítulo 3º do documento Teologia Hoje, Perspectiva, Princípios e Critérios da Comissão Teológica Internacional. Capítulo que tem por título justamente esse, dando conta da verdade de Deus. Esse capítulo é um capítulo bem interessante, evidentemente que é um capítulo conclusivo, depois de todas as considerações que o documento já fez no capítulo 1, no capítulo 2, que nós já expusemos nas aulas anteriores. A primeira coisa que o capítulo 3º chama a atenção no parágrafo 59 é justamente a essa questão da presença da inteligência, na vida do fiel, e na vida do cristão. Então, é a ideia de que a palavra de Deus, que se comunica, que se manifesta na vida do ser humano, ela é acolhida por intermédio da fé, ela é acolhida na fé, essa palavra de Deus é acolhida na fé, e essa mesma palavra, ela ilumina a inteligência do ser humano, e a compreensão que o próprio ser humano tem das coisas. Então, quando de fato nós pensamos nesse contexto da revelação, essa revelação ela não é recebida pela mente do ser humano de uma maneira simplesmente passiva, mas também, de uma certa maneira, ativa. E aí o documento faz até uma referência ao trecho da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, onde aparece justamente essa ideia, ou seja, a inteligência, ao acreditar, ela abraça ativamente a verdade revelada, e não apenas dentro do contexto meramente receptivo. Isso posto, nesse início do capítulo 3º, digamos, nessa pequena introdução ou apresentação do capítulo 3º, o documento vai mostrar que justamente por intermédio da sua inteligência, o crente, o fiel, ele busca, ele se esforça em assimilar essa palavra de Deus, mas ele também vai procurando cada vez mais, dentro desse processo de assimilação, adentrar as riquezas dessa revelação. E para adentrar essas riquezas, ele vai se esforçando, por intermédio da sua inteligência, ele vai tentando, digamos assim, chegar ou conquistar, ou vislumbrar essa inteligibilidade presente na palavra de Deus. E nunca esquecendo que a expressão palavra de Deus não se refere simplesmente às Sagradas Escrituras. Lembrem lá as aulas anteriores. Ou seja, eu tenho ali toda essa dimensão do mistério de Deus, da palavra de Deus, desse fato da revelação, e por intermédio da inteligência, o fiel tenta adentrar essas riquezas da revelação, sem evidentemente ter a pretensão de esgotar essas riquezas, ele vai se esforçando por explorar essa inteligibilidade, ou seja, ele vai tentando conquistar e oferecer uma explicação racional da verdade de Deus. Em outros termos, aquele que crê procura expressar a verdade de Deus de modo racional, científico, algo que é específico, que é próprio do quê? Da inteligência humana, do entendimento humano. Ou seja, é a ideia que nós já trabalhamos anteriormente de que a teologia ela busca justamente o quê? Essa coisa da teologia como a busca da compreensão da
da fé, né? Essa coisa da inteligência que busca compreender aquilo que se acolheu por intermédio da fé. E aí o documento termina nessa introdução, no parágrafo 60, mostrando que para se ter claro isso, se faz necessário executar o que ele chama de investigação tríplice. Né? E se é uma investigação tríplice, ou seja, três questões ou três aspectos vão ser salientados aqui. Né? É preciso ter claro, né, que a teologia, do ponto de vista católico, ela tem aspectos essenciais. E esses aspectos essenciais pressupõem que a teologia é justamente o quê? Todo um esforço humano, racional, né, que busca justamente atingir essa intelecção, essa compreensão e sistematização da fé. E para isso, né, para se ter um bom êxito em relação a tudo isso e ter claro, digamos, esse propósito, o documento diz que a primeira coisa que precisa ser salientada é que a teologia ela é uma obra da razão iluminada pela fé. Quando eu penso nesse aspecto ou nessa dimensão da teologia, eu não posso esquecer que ela, a própria teologia, ela é um resultado, ela é uma obra da razão, né, de uma razão iluminada pela fé, mas que não deixa de ser uma obra da razão, que procura traduzir para o discurso científico, né, a palavra de Deus expressa na revelação. No segundo momento, né, um segundo ponto que também é importante, segundo o documento, é que há, de fato, uma variedade dos métodos racionais empregados pela própria teologia, né? Pela própria racionalidade também, e da pluralidade de disciplinas teológicas especializadas que daí resultam. E isso é importante por quê? Porque se existe uma variedade de métodos, né, se existe uma pluralidade de disciplinas teológicas, é importante mostrar como que isso não contradiz, como que isso não fere a unidade fundamental da teologia como discurso sobre Deus à luz da revelação. Né? Mostrar que não há contradição nisso daí. E o terceiro e último ponto, que também é fundamental segundo o documento, é mostrar que a teologia ela está estreitamente ligada à experiência espiritual que ela ilumina e, por sua vez, é alimentada. Né? Então, é mostrar, é explicitar como que essa teologia está intimamente ligada a essa experiência espiritual. Portanto, o que é essa experiência espiritual e como se daria a relação entre a teologia e essa experiência espiritual que a própria teologia ilumina, mas ao mesmo tempo é alimentada por ela e que nos ajudaria, digamos assim, a atingir um conhecimento, uma sabedoria autêntica, né, desse Deus vivo de Jesus Cristo, né, o próprio Cristo e revelado por Cristo. A partir disso, então, o documento, no seu item 3.1, no parágrafo 61, e aí é uma parte grande, ele vai abordar justamente o primeiro item, ou seja, a teologia como obra da razão iluminada pela fé. E essa parte ela é extremamente importante e necessária, né? Tem algumas coisas que o documento coloca que eu já abordei um pouco, né? Mas independente disso, é lógico aquilo que eu já falei, para não ficar repetitivo, eu não vou ficar aqui falando tudo novamente, principalmente essa questão da relação entre fé e razão, vou apenas mencionar, porque eu já discuti isso um pouco nas primeiras aulas. Então, nesta sessão aqui, o documento deixa bem claro que é fundamental vislumbrar, analisar um pouco a história
da teologia e dos desafios que foram se apresentando ao pensamento teológico católico, né, desde os primeiros tempos da Igreja até os dias atuais, né? Então, desde o início, o documento diz, se nós analisarmos, estudarmos a história da teologia, nós vamos ver que desde o princípio da Igreja sempre existiram desafios, né, para conseguir realmente se estabelecer, digamos assim, uma teologia no sentido de uma explicação racional dessas verdades reveladas, né? Ou seja, a natureza científica da teologia sempre foi um desafio apresentar isso. Então, a primeira coisa que o documento mostra é que, de fato, do ponto de vista da revelação, né, e a partir daquilo que Deus foi mostrando, principalmente ali nas Sagradas Escrituras, nós somos chamados a conhecer Deus, né? Somos chamados a conhecer Deus, a conhecer a verdade sobre Deus. E aí o documento vai fazendo referência a várias passagens bíblicas, como João, capítulo 17, versículo 3, onde diz: ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele a quem enviaste, Jesus Cristo. E outros textos, como João 18:37, Tiago 1:17, né, mostrando que de fato o ser humano é chamado a isso, a atingir essa verdade, mas que essa verdade também é um dom de Deus. É algo, portanto, que desce do Pai, que é dado por Deus. É Deus que inicia todo esse processo e é Ele, portanto, que vai consumar tudo isso, né? Que o Espírito Santo, se por um lado é o Consolador, é o Paráclito, por outro lado ele também é o Espírito da verdade, que portanto ilumina, que inspira a verdade ali nos fiéis e que guia os próprios fiéis a essa plenitude da verdade. Ora, a grande questão é que, se por um lado as Sagradas Escrituras chamam a atenção para isso, né, para esse chamado, para essa vocação profunda do ser humano de conhecer a Deus ou conhecer a verdade sobre Deus, e que isso, em primeiro lugar, em vez de uma mera conquista do ser humano, é um dom de Deus, pressupõe toda uma iniciativa divina. Deus é que toma a iniciativa de nos amar e de se revelar e de vir até nós. Mas, por outro lado, isso também pressupõe que essa verdade de Deus, ela é acolhida na fé, e na medida em que ela é acolhida na fé, ela encontra a razão humana. Em um determinado momento, há esse encontro, né, da verdade de Deus com a razão humana. E na medida em que o ser humano, a pessoa humana, é criada à imagem e semelhança de Deus, então ela é capaz, né, o ser humano é capaz de Deus, justamente porque é um ser racional, né? Ou seja, graças à luz da razão, o ser humano, ele é capaz. Ele é capaz de quê? Ele é capaz de ir além da mera aparência das coisas e atingir realmente a verdade sobre as coisas, tá? Ora, esse ponto do texto, que é o item 62, é um ponto crucial, porque isso é uma coisa que se coloca em dúvida e se questiona hoje em dia profundamente, principalmente porque nós sabemos, né, a partir do século, enfim, 17, 18 e depois 19, ou seja, nesse contexto da modernidade, mesmo ali no início de todo o pensamento contemporâneo, se questionou muitas vezes, né, até que ponto o ser humano é capaz de conhecer o mundo, as coisas tais como elas são. E o documento é bem claro, né? Ele diz: a referência comum à verdade, que é objetiva e universal. Então há uma referência a uma verdade comum e deixa bem claro o que é a verdade, né? Ou quais são as duas características centrais da verdade. A verdade é objetiva, ou seja, não é expressão meramente de uma subjetividade, de uma opinião. A verdade é portadora de uma objetividade, né? De mostrar algo que não depende do que eu acho ou deixo de achar, mas que é por si mesmo. E que é universal, portanto, é aquilo que é igual para todos, né? Que não é diferente, né? Então a verdade é objetiva e é universal. E o que é interessante é que ele diz, é essa referência a essa verdade comum, né?
É justamente porque se faz referência a uma verdade comum, que é objetivo universal, é por isso que o diálogo autêntico entre as pessoas é possível. Ou seja, é possível existir um diálogo entre as pessoas, ou as tradições, etc., justamente porque há uma verdade. É ela que torna possível isso, né? E aí, para explicitar isso um pouco mais, o documento faz uma análise justamente sobre o modo de ser do espírito humano. Ou seja, o espírito humano tem um aspecto intuitivo e tem um aspecto racional. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que se o espírito humano ele tem uma dimensão intuitiva, ou seja, ele é intuitivo porque ele tem uma capacidade de apreender espontaneamente os primeiros princípios, né, que rege a própria realidade e o processo do conhecimento sobre essa realidade. Né? Ou seja, se de fato eu tenho a dimensão da realidade e a dimensão do pensamento, né, o espírito humano ele tem toda uma dimensão intuitiva e ele, portanto, é efetivamente intuitivo na medida em que ele apreende espontaneamente os primeiros princípios da própria realidade e do próprio pensamento humano. Se ele não captasse esses princípios da realidade e do pensamento, de fato, nós não teríamos como dizer que o ser humano pode realmente conhecer a realidade tal como ela é, ou as coisas tais como elas são. E esse mesmo espírito humano, ele também é racional, né? Na medida em que, a partir dos primeiros princípios, né, e utilizando procedimentos rigorosos, né, de análise, de investigação, aos poucos, progressivamente, ele vai descobrindo determinadas verdades que antes eram desconhecidas e também vai organizando-as de maneira cada vez mais claras, de uma forma mais clara, coerente e coesa. Tá? Então, isso é uma coisa que, repito, muitos filósofos e pensadores no século XVIII, XIX, início do século XX até hoje, questionam muito isso. Ou seja, existe muitas vezes a ideia de que a realidade nada mais é do que uma construção do meu pensamento, é uma construção da minha mente, é uma construção do meu intelecto. Então, é a ideia de que eu tenho o mundo, eu tenho a realidade, e que no fundo é o ser humano que imprime uma inteligibilidade à realidade, como se a realidade não tivesse uma inteligibilidade, uma estrutura própria. Né? E o que a igreja nesse documento está nos chamando a atenção é que nós não podemos esquecer que o ser humano, né, justamente porque possui a luz natural da razão, ele é capaz não só de Deus, mas ele é capaz de conhecer o mundo, as coisas, o real, tal como ele é, evidentemente, dentro daquilo que é possível ao espírito humano, né? E por quê? Porque o espírito humano tem tanto essa dimensão intuitiva quanto racional. Do ponto de vista intuitivo, apreende esses primeiros princípios da própria realidade do pensamento. E do ponto de vista racional, ele, a partir desses primeiros princípios, né, e utilizando toda uma metodologia rigorosa, ele vai aos poucos descobrindo verdades que antes desconhecia e vai conseguindo organizar de maneira coerente essas próprias verdades. Né? E no fundo, o que é a ciência então? É a forma mais elevada que pode assumir o conhecimento racional, né? Ou a consciência racional. Então a consciência racional do ser humano, quando ela atinge a ciência, ela está atingindo o seu ponto mais elevado, digamos assim. E a ciência, portanto, também designa uma forma de conhecimento capaz de explicar como e por que as coisas são como são. Ou seja, eu não só constato como uma coisa é, mas eu consigo explicar por que ela é do jeito que é. Quando eu consigo demonstrar, explicar como e por que uma coisa é do jeito que é, então eu estou adquirindo
ciência no sentido amplo, né? Logo, o documento salienta então o quê? Que a razão humana, né, ela própria, partindo dessa realidade feita por Deus, dessa realidade criada, ela não se limita simplesmente a projetar algo sobre a realidade, né? Com toda a sua riqueza e complexidade, ou seja, uma estrutura de inteligibilidade, mas ela se adapta à inteligibilidade intrínseca da realidade. Então, se por um lado, aquele que conhece por intermédio da sua razão, ele pode projetar algo sobre a realidade, né? Ou seja, ele pode estabelecer, né, ou tentar colocar ali uma certa estrutura de inteligibilidade. Se por outro lado, se por um lado há essa participação dessa pessoa, desse sujeito que conhece, por outro lado, existe também toda uma capacidade de adaptação, né? A razão humana, ela também se adapta a uma inteligibilidade que é inerente, que é intrínseca à própria realidade. Ora, se é assim, né, tem um outro ponto que o documento chama a atenção, que ele procura mostrar, é que conforme cada objeto, né, ou de acordo com a particularidade de cada aspecto que está sendo analisado na realidade, a razão pode aplicar métodos diferentes, né, que estejam de acordo com o próprio objeto analisado. Isso não é nem um absurdo nem contraditório, ou seja, a racionalidade continua sendo uma, mas por outro lado ela pode assumir uma pluralidade de formas, né, e de instrumentos rigorosos. Da mesma maneira, a ciência também pode assumir essa forma pluriforme, né? Porém, o documento chama atenção para uma coisa importantíssima, que é essa tendência, essa postura predominante, principalmente no mundo contemporâneo e até na questão moderna. Muitas vezes se usa a palavra ciência, ou se reserva o termo ciência, só para as ciências exatas, né? E, portanto, qualquer outro tipo de conhecimento que não consegue se submeter aos critérios e à metodologia dessas ciências não é considerada ciência, mas é considerado uma mera opinião ou, no fundo, um conhecimento totalmente irracional. E o documento deixa bem claro que, no fundo, isso é uma postura que reduz a racionalidade, né, a um aspecto, ou seja, a racionalidade ela não é tão redutiva, né? Então essa postura é profundamente redutiva e inadequada sobre a racionalidade, tá certo? Então, para nós podermos ter essa compreensão um pouco mais clara e até chamar, por exemplo, a teologia de ciência, nós precisaríamos ter uma visão um pouco mais ampla, uma compreensão um pouco mais ampla desses termos, como o documento procura mostrar, mas principalmente uma compreensão clara também dessa relação da fé e da razão, o que de fato é a razão e o que é a fé, e é o que o documento tenta mostrar, né, a partir do parágrafo 63, depois no 64. Né? Eu não vou retomar muito isso porque eu já discuti em aulas passadas, mas no fundo ele diz que a verdade da palavra de Deus ela deve ser examinada, investigada por aquele que crê, e ele diz que a partir disso que começa, né, o intellectus fidei, né, essa busca do próprio entendimento da fé, né, e que o objetivo desse intellectus fidei não é substituir a fé. E aí, a partir disso, o documento vai mostrando como que, de fato, deve haver essa colaboração entre fé e razão. Ou seja, a fé, ela
é extremamente beneficiada e pode ser muito bem ajudada por esse exercício da razão, mas a razão também é muito beneficiada quando se abre a fé, né? Ou seja, a razão protege a fé de todo tipo de crendice, superstição, toda aquela coisa do fideísmo e as suas implicações e consequências negativas, mas também a fé estimula a razão, alarga os seus horizontes, amplia, né, sua capacidade de visão e por um lado vai, né? Ou seja, por um lado, a razão ajuda aquele que crê a ter uma visão mais sistemática da sua fé, a perceber de uma maneira mais clara a conexão profunda entre as diversas etapas da história da salvação e a própria conexão em relação das verdades reveladas. Mas enfim, o documento salienta bastante a importância desse diálogo entre a fé e a razão, entre a teologia e a filosofia, e cita bastante, né, a carta encíclica do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, né, Fé e Razão, mostrando como que realmente para o Papa seria fundamental, né, e que esse diálogo é possível entre fé e razão graças à unidade da verdade e na variedade dos seus aspectos, né, ou seja, Deus é o doador tanto da razão quanto da fé. A partir dessas considerações, aí no restante desse item, aí entra na parte histórica, a partir do parágrafo 65. Então, do 65 até o parágrafo 73, o documento salienta justamente esse aspecto histórico, mostrando que desde o início da igreja, do cristianismo, sempre houve essa preocupação, essa discussão, né, de se analisar a relação entre fé e razão, ou filosofia e cristianismo, né? Então diz assim, essa é a razão profunda porque mesmo que a religião e a filosofia estivessem muitas vezes opostas no pensamento antigo, desde o início a fé cristã se reconciliou em uma visão mais ampla. Então, quer dizer, se no mundo antigo havia uma certa oposição, o cristianismo teve ali desde o início uma preocupação de conciliar tudo isso, né? Com efeito, ao tomar a forma de religião, o cristianismo primitivo frequentemente pensava a si mesmo não como uma nova religião, mas como uma verdadeira filosofia, e faz referência a São Justino, por exemplo. Ou seja, ali no início da igreja, muitas vezes, o cristianismo não só se apresentava como religião, mas como uma verdadeira filosofia, né? Os padres da igreja procuraram muitas vezes, né, mostrar que o cristianismo, a partir do seu pensamento, da sua teologia, né, não era nem uma teologia mítica, que ficava narrando a história dos deuses lá e negava a transcendência do divino, e nem também de uma teologia política, né, onde se tinha uma abordagem meramente sociológica da religião e uma perspectiva totalmente utilitarista, né, usando a religião para propósitos de poder, né? Ou seja, os padres da igreja, como Santo Agostinho e outros, procuram mostrar essa dimensão de uma teologia natural, né, que tenta realmente mostrar a natureza do divino, o fundamento racional da fé e por aí vai, ou seja, o seu aspecto filosófico. E aí, a partir disso, o documento vai chamando a atenção para vários momentos e aspectos da história da teologia cristã, né? No item 66 fala bastante dos teólogos do Oriente, os padres orientais, né, que fizeram uso de elementos da filosofia até para elaborar o credo e defender a fé, então essa dimensão do logos, mas ao mesmo tempo salientaram a dimensão apofática da teologia, né? Ou seja, o aspecto negativo, de que no fundo, nós nunca vamos conseguir esvaziar ou reduzir esse mistério divino. Aí mostra-se como que em Boécio, né, que foi um autor ali do final da Antiguidade, início do período medieval, né, ele inaugura um modo de fazer teologia que procura salientar todo um aspecto mais sistemático, científico, como se faz isso, né? E aí
mostra-se como que no período medieval esse intellectus fidei, né, essa busca da compreensão da fé, foi assumindo forma diferente, como a própria Lexio Divina, ou seja, buscar, nessa busca do entendimento da fé, não foi feita apenas de uma única forma. Eu posso buscar essa compreensão, né, da fé de diversas maneiras, e não simplesmente através de um curso oficial de teologia. Né? A Lexio Divina é um exemplo disso. Né? Mas isso teve uma consequência, né? Ou seja, foram evidentemente surgindo outras formas de buscar esse modo, enfim, de compreender de realizar o intellectus fidei, né? Então teve todo um lado positivo, né? Que foi essa sistematização que os teólogos escolásticos conseguiram fazer, ou seja, eles procuravam apresentar o conteúdo inteligível da fé cristã na forma de uma síntese racional e científica, né? Mas aí tem que tomar cuidado, porque eles faziam isso, mas numa conexão profunda com a verdade revelada, né? O documento faz questão de salientar, ou seja, se por um lado eles faziam essa sistematização, essa síntese racional, eles formulavam toda uma hierarquia de verdades, né, para mostrar quais eram as fundamentais e para iluminar as demais, né, explicitando as conexões inteligíveis entre os mistérios e toda uma síntese, etc. Isso não quer dizer que eles formaram um sistema hipotético, dedutivo, racionalista. Como muitas vezes os teólogos medievais são acusados, né, de ser um bando de racionalistas, etc. E tal. E o documento procura mostrar que não é bem assim. Que, pelo contrário, tudo isso sempre foi modelado, temperado com toda uma relação com a realidade, né, com a escritura, com o questionamento da capacidade da razão humana, ou seja, que não fosse além daquilo que a razão humana realmente alcança, né, mas ao mesmo tempo a partir de todo um amor e respeito à revelação divina, à palavra de Deus, né, a essa compreensão. Ele diz tanto que dois grandes nomes como São Boaventura, né, e São Tomás de Aquino, eles gostavam de se apresentar justamente como mestres, né, das Sagradas Escrituras, né, das Sagradas Páginas, e não simplesmente como filósofos, né, ou pessoas que ficavam especulando exageradamente, de maneira racionalista, a questão, procurando esvaziar o próprio mistério. Ou seja, eles se colocavam realmente como teólogos ali, que se colocavam à escuta da revelação e procurava qual o melhor caminho de expressar aquilo, né? Agora, a partir do parágrafo 68 e na sequência, o documento mostra como outras coisas também foram acontecendo. Lá no final da Idade Média, toda essa estrutura unificada da sabedoria cristã começou a desmoronar, né? Ou seja, tanto a filosofia como outras disciplinas seculares foram se separando, né, cada vez mais da teologia, e a própria teologia foi passando por um processo de fragmentação, né? Um monte de especializações foi surgindo. Além disso, segundo o documento, muitas vezes foi se afastando muitas dessa questão da palavra de Deus, de refletir sobre a palavra de Deus, aqui no caso, no sentido mais da Sagrada Escritura, e o aspecto especulativo ou puramente filosófico sobre as questões religiosas foi ganhando muita força, né? E aí, portanto, ele diz que a teologia, ao passar por isso, né, foi-se, por um lado, ter a questão da vida espiritual, da espiritualidade de um lado e da teologia do outro. Então, muitas vezes, a teologia, se por um lado foi adquirindo toda uma dimensão universitária racional, mas por outro lado também, essa dimensão, às vezes, da espiritualidade ou da vida espiritual foi perdendo essa fundamentação racional e essa sistematização, né? Ele diz, ao mesmo tempo, talvez devido a esse abandono das escrituras, perdendo-se de vista a sua dimensão teológica e a sua finalidade espiritual. E a vida espiritual começou a se desenvolver separadamente
de uma teologia universitária racional. Os dois lados se perderam, né? Ou seja, uma teologia meio muito dedutiva, racionalista, perdendo a dimensão mística e espiritual, mas também toda uma espiritualidade muitas vezes sentimentaloide, sem muito fundamento racional. Aí ele coloca como que talvez a teologia escolástica foi criticada ali no contexto da reforma, devido talvez a esses excessos, né? A essa racionalidade da fé. Talvez que ele coloca a gente sempre nesse sentido do talvez, do valor excessivo aí, né? Mas o documento é muito interessante que ele deixa bem claro que a resposta católica foi muito interessante, ou seja, por um lado a resposta católica não nega a questão do pecado, porque essa era a crítica, né? Ou seja, principalmente na reforma de Lutero e outros, de que se estava se falando tanto de filosofia e da razão, é como se o pecado original não tivesse prejudicado tudo isso. A igreja não nega a questão do pecado, ou a ferida que o pecado gerou na razão, mas a igreja faz questão de deixar bem claro que o pecado não destruiu a natureza humana, não destruiu a razão, ou seja, ela continua tendo em toda uma autoestima a antropologia da imagem de Deus e, portanto, essa capacidade que o ser humano tem e a responsabilidade que ele tem. Uma razão ferida pelo pecado, mas que ainda preservou algumas coisas. E é justamente na igreja que é o lugar onde Deus pode ser verdadeiramente conhecido e a ciência da fé verdadeiramente desenvolvida, né? Então, dessa maneira, o documento diz a Igreja Católica manteve aberta a possibilidade de diálogo com a filosofia e tantas outras áreas do saber. E por fim, o documento finaliza mostrando como que no período do Iluminismo essa crítica feita à fé e à teologia foi muito mais radical, né? Em muitos casos a teologia católica reagiu apenas defensivamente, tentando fazer uma apologética e segundo o documento isso às vezes trouxe mais dificuldades, problemas do que ajuda, e que hoje em dia nós vivemos um novo desafio, né, nessa questão da pós-modernidade, porque o Intellectus Fidei novamente ele é problematizado, ou seja, até que ponto realmente é possível ter uma compreensão da fé, justamente porque hoje, principalmente, o conceito de verdade ele parece muito problemático, né? Ou seja, até que ponto é possível dizer que existe apenas uma verdade, se esse conceito realmente não poderia levar a uma intolerância ou violência. E o documento lembra, nesse parágrafo 71, que a igreja, até hoje, a teologia católica, ela continua defendendo aquela coisa de que a razão é capaz de alcançar a realidade das coisas, a verdade das coisas, né? Mas o problema é que hoje em dia tudo isso é questionado. Então isso é visto como um desafio. Por quê? Porque essa dimensão e orientação metafísica da filosofia continua em crise, continua sendo questionada pela maioria dos acadêmicos, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo o documento diz que a teologia pode ajudar a superar essa crise e a revitalizar uma metafísica autêntica, né? E aí mostra como que para o Papa João Paulo II, no seu documento, né, Fé e Razão, ele, se por um lado ele rejeitou o ceticismo filosófico, ou seja, essa coisa de exagerar muito na fraqueza da razão humana, onde ela não é capaz de conhecer a verdade, conhecer o real tal como ele é, e também criticou o fideísmo. Então o documento mostra que, do ponto de vista do Papa, a filosofia ela é reconhecida como ciência autônoma e como um interlocutor crucial para a teologia, ou seja, a teologia de fato precisa da filosofia, precisa haver esse resgate da filosofia, porque sem a filosofia a teologia não pode criticar adequadamente a validade de suas afirmações, nem esclarecer suas ideias, nem compreender corretamente as diferentes escolas de pensamento. Então, se por um lado a palavra de Deus é o ponto de partida e a fonte da teologia, né? Por outro lado, a filosofia também pode ajudar isso. Por quê? Porque se a palavra de Deus é a própria verdade, e se a filosofia é a busca humana da sabedoria da verdade, então a filosofia pode contribuir para a compreensão da palavra de Deus de uma certa maneira.
Então, esse intercâmbio, ou seja, entre filosofia e teologia se faz necessário. Lógico que aqui tem que se tomar um cuidado, ou seja, de qual filosofia estamos falando. Com certeza não é de qualquer filosofia. Ou seja, se eu pegar qualquer escola filosófica e qualquer tipo de filosofia e tentar articular com a teologia, eu só vou aprofundar essa crise. E me parece que hoje é o que está acontecendo é isso. Hoje pega-se determinados pressupostos filosóficos advindos do mundo moderno e contemporâneo e tenta-se fazer teologia a partir disso. E aí gera essa crise que nós estamos vivendo hoje. E aí nessa primeira parte o documento termina mostrando que mais um critério da teologia católica é que ela deve se esforçar para fazer uma apresentação científica e racional das verdades da fé cristã. Ou seja, a teologia católica tem essa preocupação, essa característica de apresentar a fé cristã de uma maneira científica e racional. E para conseguir atingir esse fim, ela necessita fazer uso da razão, né? Tem que saber usar a razão e tem que reconhecer a forte relação entre a fé e a razão. Em primeiro lugar, né, essa razão que é filosófica, né, que é capaz de superar tanto o fideísmo, mas também todo tipo de racionalismo, de ceticismo. Tá? Então, na nossa próxima aula, nós vamos finalizar aqui essa parte, esse capítulo 3º, falando sobre a unidade da teologia, na pluralidade de métodos e disciplinas, e sobre aquela questão da teologia, a espiritualidade, que ela ilumina e ao mesmo tempo se alimenta. E aí nós finalizamos esse documento. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que a aula ajude nas suas meditações e reflexões. Obrigado, que você possa dar uma olhada, tem minha página no Facebook, né, o canal, se você ainda não se inscreveu, possa se inscrever, e meu site, enfim, e espero que esteja ajudando. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Até mais, tchau.